Bom, perfeito e agradável dia. Esta semana nós vamos meditar no tema Ele venceu a morte. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo do 1 até o 18. Lá diz assim: Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que diziam que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali, de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi ao Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amém? Vamos meditar. É interessante como nós, como seres humanos, nós temos a tendência de focar os nossos pensamentos, focar os nossos sentimentos, voltar a nossa atenção para as calamidades, para as coisas ruins, para as coisas que realmente nos abalam. Os discípulos aqui, inclusive Maria, que nós acabamos de ver aqui, a Madalena, não a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, aquela que derramou o óleo de alabastro no pé de Jesus e secou com o cabelo e as lágrimas. É interessante como ela e os discípulos vivenciaram tantas coisas da parte de Jesus e várias vezes Jesus falou: eu tenho que morrer e ressuscitar ao terceiro dia para que eu possa realmente morrer por vocês, pelo pecado de vocês, e depois voltar ao Pai e interceder pela vida de vocês, mas não deixarei vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo. Mas mesmo Jesus tendo alertado eles, avisado eles, este momento que eles vivenciaram, que foi de Jesus verdadeiramente ter sido levado preso, espancado, colocaram uma cruz nele, ao colocar ele na cruz, colocaram uma coroa de espinho, bateram nele, ele teve que carregar essa cruz durante um bom tempo, e depois negaram ele, todo mundo se dispersou. É incrível como eles conseguiram fazer com que toda a história que eles viveram com Jesus antes desse episódio fosse apagada, simplesmente sumisse assim da mente deles, do coração deles, da vida deles. Tudo que eles viveram, tudo que eles vivenciaram de bom com Jesus não foi o suficiente para que eles, ao passar por essa situação, conseguissem se manter íntegros a tudo aquilo que Jesus fez. E é interessante como nós temos essa capacidade de fazer com que tudo aquilo de bom que Deus já fez na nossa vida, todas as bênçãos que Deus fez na nossa vida, parece que não significam nada. Parece que não tem nenhum valor, parece que não tem nenhuma importância. Nós jogamos ao léu, nós desperdiçamos tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, porque nós focamos em coisas que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento, que nos trazem situações que nos fazem ficar tristes.
Muitas vezes nós vivemos tantas bênçãos com pessoas que estão vivas, com pessoas que não estão mortas. Nós vivemos tantas coisas boas, mas infelizmente quando a pessoa morre, parece que aquela morte dela é o suficiente para tirar toda a nossa paz durante a nossa vida. Por que que vivemos desse jeito? Por que que nós focamos nas tragédias? Por que que nós focamos nas dores? Por que que nós não conseguimos permitir que as bênçãos, que as coisas boas, que tudo aquilo de bom que a gente viveu com as pessoas que estão vivas, não sejam suficiente para que nós possamos suportar a morte delas, aguentar a morte de uma pessoa? Aqui nós vemos Maria, que tinha andado com Jesus, tinha visto Jesus vivo, vários milagres, presenciou grandes bênçãos, ela viu grandes coisas da parte de Jesus, ouviu Jesus falando que ia morrer, ia ser morto pelos nossos pecados, precisava morrer, que ele estava entregando a vida dele, a morte dele ia ser importante para a nossa salvação, mas infelizmente ela não enxergava isso que Jesus havia dito. Ela foi até o túmulo de Jesus, no domingo procurar Jesus. Meu Deus do céu! Jesus não disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus não disse que ele disse que não ia estar naquele lugar, que ele ia ir para o Pai e depois voltaria. Mas a cabeça das pessoas hoje é tão focada nas tragédias, nas misérias, nas coisas ruins, que eles não conseguem enxergar o que Deus está falando para eles. Eles não conseguem orar, eles não conseguem ler a Bíblia, eles passam seu tempo gastando com coisas do mundo, com coisas que não são de Deus, com coisas que não são espirituais, e quando eles vivenciam situações que precisam da manifestação do poder de Deus, que precisam da manifestação do Espírito Santo de Deus, eles não conseguem agir da maneira que Deus quer. Eles não conseguem ter discernimento espiritual do que está acontecendo e o que Deus está fazendo. Ela foi até o túmulo para poder procurar a Jesus. Foi depressa ver se achava Jesus. E como não dando por satisfeita ainda, foi evangelizar os discípulos a respeito daquilo que ela estava vendo e aquilo que ela estava crendo. Ela foi pregar para os apóstolos que Jesus não estava mais no túmulo. E o incrível é que os apóstolos, que também passaram tempo com Jesus, que presenciaram grandes coisas da parte de Jesus, que diversas vezes Jesus disse que ia morrer, ressuscitar, depois apareceria para eles e depois voltaria para o Pai para que mandasse o Espírito Santo, mesmo assim os discípulos também foram atrás para concordar com isso. Eles entenderam que também na cabeça deles, Jesus precisava estar no túmulo onde ele foi morto. É incrível como nós tratamos as coisas de Deus de maneira relaxada e depois queremos que Deus nos mostre o que está acontecendo. Nós gastamos o nosso tempo com a nossa vida medíocre nessa terra e não temos tempo para Deus, não temos tempo para a palavra de Deus, não temos tempo para o Espírito Santo de Deus, não temos tempo para a palavra de Deus e ainda queremos que Deus nos revele coisas que Ele está fazendo. Não tem como, você nunca vai saber o que Deus está fazendo nos nossos tempos se você não se posicionar seriamente para ouvir a voz de Deus. Deus deixou escrito esse livro mostrando o que Ele vai fazer no tempo do fim. Deus deixou essa Bíblia escrita para que nós lêssemos, meditássemos nela, nós ficássemos nos enchendo das coisas espirituais, para quando Ele viesse nesse tempo do fim, a gente não fosse pego de surpresa e ficássemos assim, atrapalhados, confusos como estavam os discípulos e estava essa mulher atrás do túmulo lá onde estava Jesus, chorando, devia estar feliz. Glória a Deus que Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, em breve Ele vai aparecer para nós, e depois Ele vai voltar para o Pai e deixar o Espírito Santo dele aqui conosco, mas a incredulidade, a falta de comunhão com Deus, faz com que as pessoas hoje não consigam acompanhar o que Deus está fazendo. Elas olham para os noticiários da TV, assistem programas de televisão, olham para as redes sociais, olham para as situações que estão acontecendo à volta delas e acreditam mais nisso do que no que Deus disse. Na Bíblia, Deus deixou claro que Ele traria essas situações no tempo do fim.
Ia haver terremotos, maridos fazendo coisas contra suas mulheres, mulheres fazendo coisas contra seus maridos, contra os seus filhos, terremotos, guerras, rumores de guerras, doenças, enfermidades, religiões pregando para você buscar coisas que não eram Deus. Jesus profetizou tudo isso. Mas as pessoas ficam alienadas, as pessoas ficam perdidas, as pessoas ficam atrás de dinheiro para poder pagar contas, comprar coisas. Misericórdia, não conseguem reservar um tempo para buscar a Deus, nem sequer para orar. Elas não conseguem entender o que Deus está fazendo no tempo do fim e só enxergam as tragédias, só enxergam a morte, só enxergam o roubo, só enxergam a destruição, porque a mente delas está focada nos programas de televisão e naquilo que eles pregam. Eles não conseguem abrir a Bíblia, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ver que tudo isso daí são profecias que já foram feitas pelo próprio Jesus de que aconteceriam. Até quando você vai continuar chorando por este mundo que Jesus já condenou? Ele morreu pelo mundo porque ama o mundo e para salvar o mundo, mas porque o mundo não quer saber de Jesus, não acredita em Jesus, e infelizmente Jesus disse que ia acontecer essas coisas. A pergunta é, de que lado você vai querer estar? Das pessoas que estão chorando, das pessoas que vão chorar mais ainda, porque vai piorar, porque o próprio Jesus falou que vai, ou você quer estar do lado daqueles que estão vendo a mão de Deus agindo, vendo a salvação, vendo que está mais próximo o reino de Deus de chegar para nós? Até quando você vai enxergar as lutas, as dificuldades, as calamidades, as coisas que Jesus profetizou que viriam para aqueles que são incrédulos, para aqueles que vivem uma vida afastado de Deus? Até quando você vai continuar chorando pelas coisas que estão acontecendo no mundo, ao invés de estar se alegrando porque está mais próximo a vinda do nosso Jesus, o nosso Criador, nosso maravilhoso Deus? É incrível como as pessoas hoje não conseguem. Apareceu um anjo para Maria. Apareceu um anjo para falar com ela vestidos de branco. Estavam sentados, posto ali, um à cabeceira e outro aos pés. Mas mesmo assim, ela não percebeu que eram anjos. Jesus depois apareceu para ela, ela não conseguiu perceber que era Jesus. Jesus precisou falar. Maria, disse Jesus. Aí ela abriu os olhos e enxergou que era Jesus. Mestre! E ela abraçou Jesus e aqui diz, Jesus diz para ela, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos, aqueles que muitas vezes estavam perdidos, aqueles que não estavam enxergando o que eu estou fazendo, aqueles que não entendem as coisas que meu Pai está fazendo, preparando esta terra para que o reino dele venha. Nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, mas quando Deus começa a destruir o que não vem do reino dele nesta terra, nós começamos a enxergar a destruição. Nós não enxergamos que é o reino de Deus sendo estabelecido e tirando esses reinos das trevas. Estes reinos que não fazem parte de Deus. E Deus disse para eles, vai dizer para eles que eu vou subir para aquele que é o Pai de vocês, o Deus de vocês. Então você está entendendo até quando você vai ficar brincando com Deus? Até quando você vai tratar Deus como uma religião? Ah, eu fui na igreja, falei com o líder lá da igreja, já estou salvo. Até quando você vai tratar Deus de maneira casual? Quando você acha que está precisando, vai buscar. Até quando você vai dormir, vai perder tempo diante de tudo que Deus está fazendo na terra? Ela saiu correndo então para avisar eles e foi lá e disse para eles, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Às vezes nós achamos que a Bíblia foi escrita para as pessoas do passado, foram escritas para os discípulos daquela época, foram escritas para aqueles que viveram naquela época, mas o mesmo Deus que agiu na vida deles está aqui contigo. Ele está aí com você,
Ele está esperando você começar a querer e desejar saber o que Ele está fazendo, saber o que Ele está realizando, saber o que Ele tem para a tua vida, o que Ele quer fazer na tua vida, para que Ele te colocou nessa terra, para que Ele te fez nascer nessa terra, até quando você vai esperar a morte chegar sobre a tua vida e perder tudo aquilo que Deus tinha preparado para você. Deus escreveu uma história para você no céu, está escrita lá para você viver aqui. Deus tem grandes maravilhas para realizar na tua vida, sinais, prodígios e maravilhas para fazer na tua vida. Mas você fica preso nessa terra, preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que fazer nessa terra aqui, somente isso, e se esquece do que Deus tem preparado para você. Se você entender que buscar o que Deus reservou para você, a vontade de Deus para a tua vida, você vai comer, você vai beber, você vai vestir, você vai usufruir de tudo o que tem nesta terra, porém sabendo o que Deus está fazendo, vivendo o teu propósito. Mas se você tratar a Deus de maneira relaxadamente, você vai ficar para trás. Você vai perder tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E você vai viver, sabe o quê? Essa ilusão que você colocou na tua cabeça de que Deus está contigo, mas você não quer estar com Ele. Não existe isso. Deus está comigo, mas eu não estou com Deus, então está tudo bem. Quando você não leva a sério a Deus, trata a Deus de maneira relaxada, você vive o que Maria viveu aqui. Maria precisou passar por todos esses processos para poder ver que era Jesus ressuscitado, para saber que Jesus já tinha ressuscitado. Deus está procurando pessoas que querem verdadeiramente participar de tudo que Ele está fazendo na terra. Participar de tudo que Ele está fazendo. Abre os teus olhos espirituais, deseje a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, busque a palavra de Deus, se enche da presença de Deus, e Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai tocar no teu coração e na tua mente, para que você veja tudo o que Ele está fazendo nesta terra, preparando para o reino dEle que está por vir. Você ainda vai ver muitas coisas na tua vida se você se posicionar. Você vai viver coisas que você nunca viveu se você se posicionar. Você será santificado, separado deste mundo. O que esse mundo está para viver, o que esse mundo está para passar. Pessoas que tratam a Deus de maneira relaxada, que brincam com a glória de Deus. Você vai escapar do que eles vão viver, porque você vai estar buscando ao Senhor. Você vai estar buscando a Deus, Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai fazer você enxergar coisas que você não enxerga. Por isso, em nome de Jesus, busque ao Senhor, deseje ao Senhor, deseje a palavra de Deus, não fique parado diante das situações, porque quando o fim vier verdadeiramente, o sofrimento dessas pessoas que tratam a Deus relaxadamente será horroroso, será horrível, mas nós que buscamos ao Senhor, vamos escapar da ira de Deus, nós vamos ser tirados das tribulações que virão sobre essa terra. Não espere se cumprir a Bíblia Sagrada, para de ficar atrás do teu líder, para de ficar atrás da tua religião, isso não vai te salvar. Se dobre diante de Jesus, coloque os teus joelhos diante do Senhor e deixa Deus te revelar o que Ele quer para a tua vida. Para de confiar nos líderes, achando que eles vão te salvar, que a tua religião vai te salvar, que buscar esses deuses que foram inventados pelas religiões vão te salvar, que ter alguma coisa nesta terra vai te salvar. O que vai te salvar é saber o que Deus está fazendo, é buscar o que Deus está fazendo, é escapar das mãos do Senhor, da ira que Ele está para trazer sobre a terra, em o nome santo de Jesus. Deus é o teu Pai,
Ele quer o melhor para você. Deus é o teu Deus. Ele quer o melhor para você. Mas você só vai viver isso quando você parar de tratar a Deus de maneira relaxada e brincar com as coisas de Deus. Então você vai ver maravilhas na tua vida que somente o Pai pode fazer. Ouça o que eu estou te falando. Deus quer mudar sua vida. Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer fazer coisas maravilhosas que você nunca viu, que você nunca experimentou, mas isso depende de você. Deus já fez a parte dele. Deus enviou o seu filho para morrer por você. A questão é, você está disposto ou disposta a morrer agora pelo reino de Deus, a matar a vontade sua ou suas vontades para viver o que Deus tem para te revelar? Se você disser sim para o Senhor, se você disser sim para o Criador, Deus vai começar a te separar desse mundo, a tirar você das trevas, a tirar você da mentira e abrir os teus olhos para enxergar o que Deus está fazendo e realizando. Abra os teus olhos para aquele que quer te salvar, aquele que morreu por você na cruz. É o único que vai fazer você escapar da ira de Deus que está por vir. Em o nome santo de Jesus, toma posse. Amém, amém e amém. Glória a Deus.